Não case se não tiver certeza. Olá, eu sou a Mi, seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre uma escolha muito importante, se não a mais importante na vida de uma mulher de valor. Uma mulher elegante, ela sabe da importância das escolhas na sua vida, afinal de contas, as escolhas trazem consequência, né? E essas consequências podem ser positivas ou negativas. E uma mulher de valor, uma mulher virtuosa, uma mulher elegante, é uma mulher que tem consciência disso, principalmente da escolha da pessoa certa para casar. Afinal, uma mulher elegante, ela sabe que o casamento é muito importante e não é algo banal como nós vemos hoje em dia à nossa volta, na nossa sociedade. Nós levamos o casamento muito a sério. Nós entendemos sim que o casamento é para a vida toda, porque senão não faz sentido nenhum você se casar. Então você pode viver a vida toda com alguém, pra que você vai casar? O casamento acaba que perde totalmente o significado. Porque a simbologia, o significado de um casamento é justamente você se juntar àquela pessoa, vocês serem um pra sempre, eternamente, até a morte. Realmente até que a morte os separe. Então imagina a responsabilidade dessa mulher ao escolher alguém para casar. E muitas vezes, até mesmo se você for de um meio religioso, o próprio meio religioso muitas vezes te impulsiona a fazer essa escolha, muitas vezes, de maneira inconsequente, sem pensar direito. Muitas vezes você já está aí com seus 26, 27, 28, 30, 32 anos, né, de idade e já fica, ou mais, enfim, e já fica já desesperada, porque fica todo mundo na sua mente dizendo que você passou da idade, que isso, aquilo, outro. Mas eu já falei isso em outro vídeo, tá? Eu já falei isso em outro vídeo e vou repetir aqui, porque isso é uma coisa real e que as pessoas simplesmente esquecem, gente. O casamento ele é tão importante que sim, uma escolha errada pode trazer muitos prejuízos para sua vida, tá? Porque primeiro que quando você começa um relacionamento, termina, começa outro, termina, nenhum desses relacionamentos dão certo, isso sim, querendo ou não, causa cicatrizes em você. Vai te trazer, né, fazer com que você carregue, na verdade, uma bagagem gigante e que você poderia simplesmente ter escolhido não carregar. E um casamento feito de qualquer maneira, de qualquer jeito, assim, na força do impulsionamento de outras pessoas, inclusive, ele ou até mesmo de coisas que passam na sua cabeça e não por a intenção certa, né, por uma escolha muito bem pensada, ele pode trazer muitos prejuízos para a sua vida, muitas cargas, traumas, cicatrizes desnecessárias. É óbvio que existe a exceção, né? Existe a pessoa que fez uma escolha bem pensada, mas enfim, um casamento ali para funcionar depende de duas pessoas, né? Mas eu estou falando aqui da escolha errada, das pessoas que casam sem ter certeza. Um belo dia eu estava andando no meu Instagram, navegando no meu Instagram, e eu vi um texto de uma influenciadora que eu seguia na época. Eu tava passando por um período complicado na minha vida, enfim, no geral. E eu vi um texto que aquilo me marcou demais, gente. Me marcou muito, porque eu estava com minha mente muito confusa, né? Vamos dizer assim. E quando eu li aquele texto, eu falei, nossa, isso é muito real. Mas ao mesmo tempo eu ficava, será se isso existe mesmo? Será se existe a pessoa que casa com certeza absoluta? Eu sempre ficava, não é possível, com certeza a pessoa, ela não conhece aquela outra pessoa profundamente, ela não sabe quem aquela pessoa é profundamente, afinal de contas nem nós mesmos sabemos de nós mesmos, né? Quem nos conhece de verdade é Deus, porque nós muitas vezes cometemos erros que nós nem esperávamos que nós cometeríamos. Mas eu ficava pensando, não é possível, ao mesmo tempo que eu falava, será? Eu ficava, não, mas não é possível, né? Não é possível que alguém tenha certeza de casar com alguém que pode, enfim, cometer algum erro, porque ninguém é perfeito. Enfim, eu ficava pensando nisso. Na época eu já conhecia meu namorado, mas ele era o meu melhor amigo. E quando comecei a me relacionar com esse meu namorado, na verdade, quando eu comecei a me relacionar com ele, eu já tinha certeza de que ele era a pessoa certa. Até porque eu conheci ele há muitos anos. Mas assim, eu já tinha certeza que ele era a pessoa certa porque eu analisava. Porque pra entrar no namoro, tá? Eu tô falando de uma mulher virtuosa, uma mulher de valor, que sabe do seu valor, inclusive, né? Do valor que ela tem que dar
a si mesma. Uma mulher que se ama, já conversamos sobre isso aqui no canal, vou deixar um vídeo aqui para vocês poderem assistir, tá? Para vocês aprenderem aí a importância de se conhecer, de se amar. E quando você se ama, se dá esse valor, você dá também, obviamente, como eu falei, valor e importância a essas escolhas e até mesmo no namoro, para você começar um namoro. Por que você vai começar um namoro que pode acabar? Porque pro mundo é só curtição do momento, curte um, curte outro, e assim vai para a maioria das pessoas na sociedade. Mas é que isso de fato vai levar aquela pessoa? Não vai levar a fim nenhum. O fim é acabar. E fica uma cicatriz, uma marca, trauma, bagagem e segue para outra. E assim vai acumulando aquelas bagagens. Mas para uma mulher virtuosa, uma mulher que sabe do seu valor e da importância das suas escolhas, ela pensa até mesmo com quem ela vai começar a namorar. Então ela analisa quando estão conversando ainda para namorar, ela analisa aquela pessoa, os propósitos daquela pessoa, os pensamentos, como aquela pessoa age, como aquela pessoa é com a família, né? Sempre analisa todos esses aspectos. Depois eu posso fazer um vídeo aqui falando sobre isso pra vocês, porque na verdade esse vídeo ele é um vídeo para as mulheres elegantes. Eu falo aqui com mulheres elegantes aqui no meu canal. Não necessariamente eu falo de relacionamento, mas isso que eu estou falando aqui hoje é justamente para mulheres elegantes, mulheres virtuosas, e isso linka essas escolhas que são tão importantes na nossa vida. E essa escolha que eu acredito que seja uma das principais. Um casamento feito da maneira errada, ele pode acabar, destruir realmente com sua vida. Isso é uma frase muito forte, né? Porque é óbvio que tudo isso pode ser restaurado lá na frente, mas como eu disse, sempre fica as cicatrizes e que muitas vezes podem ser evitadas. E se pode ser evitada, por que você não evita? Inclusive, muitas pessoas acabam fazendo essas escolhas realmente impulsionadas, ou porque gosta muito da pessoa e vai somente por emoção, pelo sentimento, mas, gente, a razão, ela está aí porque ela é muito importante. Diz a palavra de Deus que o coração é enganoso. Então, ao você se relacionar com alguém, analise de fato com o seu cérebro, com sua mente aquela pessoa. Não analise, aliás, você não vai conseguir analisar pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pelo seu coração. Você não vai conseguir analisar. O seu coração, né, ele está influenciado por o sentimento que você tem. Deixe de lado esse sentimento, analise realmente, racionalmente aquela pessoa. Se possível, se te ajudar, sente, escreva os defeitos, as qualidades daquelas pessoas, e defeitos todos vão ter, tá? Todas as pessoas têm defeitos. Eu não tô falando aqui pra você casar com alguém que não tenha defeito nenhum. Defeito todo mundo vai ter. Analise se aqueles defeitos são defeitos suportáveis pra você. E eu falo suportáveis porque tem defeitos que você não suporta de jeito nenhum. Você convive, por exemplo, vou dar um exemplo, com sua mãe ou seu pai, seu irmão ou sua irmã, e tem um defeito naquela pessoa que você supera, que você passa, né? Você até fala de vez em quando, tá, mas você releva. Mas tem defeitos, às vezes, que, nossa, que te dá uma ira, sabe? E quando é da sua família, um irmão, você ainda é naquelas brigas, naqueles tapas, né? Enfim, e vai relevando e tudo mais, que é seu sangue, mas você vai casar com a pessoa, não é o seu sangue, e o relacionamento é totalmente diferente com o seu relacionamento com aquele ambiente familiar que você vive antes do casamento, né, com aquelas pessoas que são o seu sangue. Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Então os defeitos, não é que a pessoa não deve ter defeitos, os defeitos precisam ser compatíveis a você, certo? E vice-versa. Mas o que eu tô dizendo aqui pra vocês, o ponto principal, crucial desse vídeo, sim, é possível você se relacionar com alguém, ter certeza, olha só essa palavra, certeza de que é a pessoa certa. Sim, quando é a pessoa certa, inclusive, você tem essa certeza, você não tem dúvida, gente. É que eu não estou falando de uma exceção, tem pessoas que já chegaram pra mim falar isso. Ah, mas o seu relacionamento é exceção. Não. O que acontece é que muitas pessoas não esperam o tempo certo, não esperam conhecer a pessoa certa, e é muito melhor. Era essa frase que eu queria falar pra vocês aqui um pouco antes no vídeo. É muito melhor vocês estarem só do que mal acompanhadas. Acreditem nisso, gente. É muito melhor, você será muito mais feliz e alegre sozinha, por mais que você fale, mas eu não quero viver só. Pra que você vai querer então uma pessoa que piore a sua vida, que estrague a sua vida, destrua a sua vida, te faça viver atormentada todos os dias, te cause mal? Pra quê? Antes você só que pelo menos você vai se cuidar bem, vai se tratar bem, não é verdade? Sim, isso é uma certeza que eu dou pra vocês agora, porque quando eu comecei a me relacionar
com o meu namorado, essa certeza veio. Eu tinha certeza, eu tenho uma certeza absoluta de que ele é a pessoa certa. E quando for a pessoa certa, você também terá certeza. Esse vídeo todo é só pra te dizer que se você não tem certeza, faça a listinha que eu te disse. Coloque os defeitos, e não só dos defeitos e qualidades, mas pense em tudo que aconteceu. Será que você não deixou passar algum sinal? Porque muitas pessoas falam, mas no relacionamento eu não vi nada, era tão perfeito no namoro eu realmente não via nada, era tudo flores. Muitas vezes, a maioria das vezes, eu quase digo pra vocês que todas as vezes há sinais, e as pessoas que não veem, as pessoas que não querem ver. Analise, já aconteceu alguma coisa que você falou, meu Deus, se isso acontecer de novo, isso não pode acontecer de novo de jeito nenhum. Analise se realmente você está cega por seus sentimentos ou se você realmente está analisando racionalmente aquela pessoa. No relacionamento, para casar, você precisa analisar racionalmente. Então, a conclusão desse vídeo já estava nesse título, né? Basicamente, a pessoa certa para você casar, construir uma vida, viver a sua vida inteira, é uma pessoa que vai te passar segurança, confiança, paz, tranquilidade. E, de certa forma, te transferindo tudo isso, é uma pessoa que vai te transferir certeza. Vai te dar certeza, você vai sentir certeza de que é a pessoa que você quer passar o resto de sua vida. Então, se você tem uma dúvida, eu não vou ser a pessoa que vai dizer assim, termine. Não vou dizer isso, mas fica isso subentendido. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pensei em falar muito mais nesse vídeo, mas acredito que o vídeo já está grande. Eu espero que, de certa forma, esse vídeo tenha ajudado vocês. Porque muitas vezes a gente vive num limbo, numa situação ali, que a gente quer só uma palavra de alguém para que a gente tenha forças de sair daquela situação. E, às vezes, a gente não tem. Muitas vezes a gente não tem essa palavra. Muitas vezes as pessoas ao redor, elas dizem o contrário. Elas digam, casa, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é perfeita. Mas você vê o oposto, você vê uma situação contrária e você fica com medo porque você fala, eu que tô louca, eu tô vendo isso aqui, mas todo mundo disse que a pessoa é perfeita, então eu vou. Mas olha, pense bem, esse vídeo é pra te ajudar, se você que tem que analisar isso, tá? Porque muitas vezes num relacionamento a pessoa é uma coisa com você e fora, principalmente em relacionamentos tóxicos, e fora pras outras pessoas ela é outra. E as outras pessoas têm uma outra visão, né? Até porque você tem mais intimidade com aquela pessoa. No relacionamento mesmo de um namoro, você tem mais intimidade com aquela pessoa do que as pessoas de fora, né? Então vocês conversam todos os dias, vocês convivem sempre, estão sempre conversando, falando sobre vários assuntos, então você conhece mais aquela pessoa do que as demais, então é você que tem que fazer essa análise. E se você precisava desse vídeo, esse vídeo está aqui para te ajudar, para te dar esse impulso, ou para você casar agora, ou para você terminar agora. E é isso, deixem um gostei se vocês gostaram desse vídeo, tá? Comentem aqui embaixo, me deem sugestões de outros vídeos, comentem a situação de vocês, se vocês se sentirem à vontade, de experiências que vocês já passaram, que vocês estão passando, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, encaminha para uma amiga, sabe? Que precisa assistir esse vídeo. Eu falo com mulheres virtuosas que desejam ser melhor a cada dia, mulheres que têm realmente intenção no seu viver, né? Intenção de ser melhor, intenção não só exterior, né, externa, da imagem que ela vai transmitir, como também de quem ela deve ser. Porque quem somos nós hoje, não queremos que sejamos nós mesmos amanhã. Nós queremos que amanhã sejamos melhor do que nós somos hoje. E a comparação não é com outras pessoas, nós precisamos nos comparar com nós mesmas, com o hoje, para assim a gente conseguir alcançar essa melhora. E nos comparar principalmente com o Senhor Jesus, né? A gente compara a nós mesmos com Ele e, obviamente, vai ter sempre alguma coisa que a gente precisa melhorar. Afinal de contas, Ele é perfeito e a gente tá aqui para alcançar essa perfeição. Então não esquece de se inscrever para mais vídeos. Vão lá no meu Instagram, @mimascarinhas, por lá eu posto conteúdos maravilhosos para vocês, tá? Tanto do interior como do externo, como aqui eu faço nesse canal também. Vocês me acompanham mais de pertinho. Um grande beijo, um abraço e tchau, tchau!